Uma excelente noite a todos. Mais uma vez aqui, nesse nosso domingo, nós estamos iniciando mais uma live que se chama Ana Cristina Rosito Convida. Então, Ana Cristina Rosito sou eu aqui, para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou professora, sou escritora e apresento essa live que está nos seus momentos finais. Então, temos aí 3 lives, a de hoje, a de domingo que vem e a do outro domingo. E aí hoje nós vamos receber aqui o meu querido amigo Renato Castilhos, que já está conosco aqui. E agradeço a todos que já chegaram para assistir a nossa live, o nosso bate-papo de hoje. Então vou aqui chamar. Oi, Elô! A Rita tá aí também. Boa noite, Rita. E aí, Oi, como é que tá? Tudo tudo bom? bem? Tudo bom? Tudo. E você? Tudo bem também. E é muito bom conversar com você sobre um assunto assim que a gente ama tanto. Pois é, né? Eu também agradeço aí você ter me feito esse convite, né? Para quem não conhece, nós temos aqui uma mestra, né, escritora. Você entrou no Rui que ano? Eu entrei no Rui 2006, no Colégio Estadual Rui Barbosa, em Bom Nós Sucesso. nos conhecemos então desde 2006. Exato. Até a Rita está aí, a nossa antiga diretora, está presente Isso. assistindo esse nosso bate-papo. Eu mandei convite para o pessoal todo. Que legal que tem bastante gente aí já assistindo. Já. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Ah, eu que agradeço. Eu que agradeço aí. E aí, para quem não sabe, né, nós vamos falar aqui a questão do adestramento, falar desses cachorrinhos maravilhosos que fazem com que o nosso dia fique cada vez melhor, nossas noites também, aí de tanto amor que eles dão para a gente. Mas o Renato, ele é professor de matemática. E aí a pergunta que não quer calar, eu acho até que todo mundo está curioso para saber isso, né? O que motivou um professor de matemática a ser um adestrador? Conta aí para gente, Renato. Dizem que certas coisas a gente não escolhe, né? A gente é levado a ela, sei lá, por motivos que a gente não tem muito controle. E eu acho que o meu caso estava até no sangue, né? Porque venho de uma família, né? O meu avô materno, na década, creio que já na década de 40 ou 50 talvez, já criava pastor alemão aqui no Rio de Janeiro, né? E a família toda adora animal. Eu tenho tios que foram criadores depois de pastor alemão também. Tive primos. Eu tive uma prima, não sei se ela está aí, que criava piquinês. Nossa, né? Todo mundo já foi mordido por algum. Eu não fui, não. Eu tive uma bem velhinha, mas não fui mordida por ela, não. Foi uma raça que teve problemas de criação. Ela, inclusive, tinha uma linha super dócil de cães, pequenês, mas que infelizmente parou, né? Você não vê mais Não, cachorro. não. Então, eu fui picado aí por essa vontade de criar bicho, e eu adoro bicho, adoro planta, são profissões, são coisas que eu faria tranquilamente a minha vida, meu tempo todo. É muito gostoso adestrar. Então, a partir de quase 10 anos atrás, eu falei, não, vou começar. Eu tinha começado a criar, né? Eu criei Yorkshire, e isso me fez me aproximar mais ainda dos cachorros. E aí a gente começa a criar. Todo mundo que tem um animalzinho em casa quer saber, né? Quer aprender, quer ver como é que funciona. E aí eu fui me encantando pelo trabalho com cachorro, de adestramento, e aí fui estudar, né? Fui fazer um monte de curso aí para poder trabalhar com adestramento, porque adestramento depende muito de conhecimento, né? Uhum. Você ensinar um cachorrinho a fazer um truque, a sentar, deitar, isso é mole, né?
Difícil é você entender como é que funciona, o que está acontecendo em cada caso, né? E eu procuro fazer isso com meus clientes, eu quase que faço meus clientes se tornarem adestradores também, de tanto que eu ensino como é que tem que fazer, como é que tem que pensar, não é, Ana? É verdade, né? E aí eu aprendi alguma coisa com o Renato, né? Porque ele esteve aqui em casa para adestrar um dos meus cachorros. E aí eu fui tentar fazer um pouquinho só com o outro cachorrinho, consegui mais ou menos, gente, porque isso aí é difícil. Mas eu posso dizer que eu sou, assim, o que eu vou dizer é um aprendiz aí, e uma admiradora aí do seu trabalho. E aí, só, você falou a questão do pastor alemão, uma coisa bem legal aí de curiosidade. Eu sempre tive cachorro, desde a barriga da minha mãe tinha cachorro. E havia um pastor alemão, que até tem fotos disso, que ficava o tempo todo ao lado do meu carrinho de bebê para tomar conta de mim. Então, pastor alemão é assim, algo fantástico. Tenho muito carinho por essa raça aí. Essa ideia a gente vai falar um pouquinho ainda hoje sobre raças. Eu não sei o que vai dar tempo da gente falar hoje, mas existe sim, cada raça tem algumas tendências, né? Porque eles foram desenvolvidos naquela linha, né? E uma das coisas que os pastores alemães são é muito cuidadosos com crianças, são muito carinhosos com criança, eles tomam muito conta da família deles, né? Dos donos, dos filhos e tal. Isso é bem bacana, né? Eu amo cachorro de paixão aí desde sempre. E aí, com isso, estou influenciei meu marido aí, que agora é apaixonado pelos dois queridinhos. Daqui a pouco eu vou chamar para ver se eles participam da live com a gente. Se tornou um admirador, né? Não é? Ele é apaixonado pelos dois, aquele Yuri e o Iago, a dupla dinâmica. Mas aí, continuando aí o nosso papo, a gente pode começar a falar sobre essa questão da história do cachorro, né? Do cão versus o lobo. Aí, o que você tem para dizer para a gente sobre isso? O cachorro de hoje, né? Existem algumas teorias, isso não está muito certo ainda tem estudos que às vezes diferem um dos outros, mas a princípio, os nossos cães descendem, pelo menos na grande maioria, do lobo cinzento, tá? Da Europa. Existem alguns estudos de alguns coiotes também que podem ter participado dessa formação, mas a princípio é isso. E o que acontece? Duas coisas. Primeiro, a gente não pode nem trabalhar achando que o cachorro de hoje é lobo, né? E nem pode também esquecer que ele descende do lobo. Tem a ver até com a gente, né? Nós somos descendentes, pelo menos a princípio, nos estudos dos macacos. Nós não somos mais macacos, mas também não podemos esquecer dessa descendência, porque muita coisa, o nosso gene é 90 e tantos por cento igual a de um macaco. Quer dizer, então tem alguma coisa parecida. E esse cachorro, esse lobo, né, se aproximou, isso tudo, claro, é teoria, né, que a gente imagina que aconteceu, ele se aproxima dos grupamentos humanos em busca de alimento, né? Porque os grupamentos humanos descartavam coisas que ainda eram muito boas para eles, né? O couro, o mesmo osso, o tutano. E os grupamentos humanos, os humanos começaram a perceber que era bem interessante ter um lobo ali na porta ali da caverna a noite inteira, dormindo ali, porque era uma proteção, né? E dessa união aí de interesses, eles foram ficando, os mais dóceis foram se aproximando e tal, e formaram as raças que nós temos hoje, né? Então nós temos hoje cachorros que já não tem mais nada a ver com lobo, e temos outros que, se você olhar rápido, você não sabe quem é um, quem é outro, né? O husky, o bazenjo, O husky é bem parecido, né?
Uma lindeza também. Tem o Malamute também, que é um cachorro parecido com o Husky, que você olha, é praticamente um lobo, né? E o que que acontece? Durante muito tempo, que eu estava falando sobre essa coisa de você saber ou não saber, usar ou não usar essa informação para trabalhar o cachorro de hoje, o que que aconteceu? O lobo cinzento foi praticamente extinto dela, né? Só foi reintroduzido em 70 ou em 80 que foi reintroduzido o lobo lá. Tem uma história aqui daquele parque, né? Acho que é Silverstone, que foi agora, muito mais em 2000, mais ou menos, que ele foi introduzido lá, que tem até um videozinho sobre isso, dizendo que ele mudou até o curso do rio, né? A reintrodução dos lobos lá na América. Então, o que que acontece? Como eles estavam praticamente extintos, os lobos que eram analisados, os comportamentos, quando começou o estudo, né? Porque isso é uma coisa relativamente nova, né? O estudo de comportamento de animal, essas coisas são coisas mais novas. Quando começaram o estudo de comportamento do cachorro e começaram a fazer essa ligação com o lobo, você só tinha lobo em cativeiro. Então isso trouxe muita informação errada na hora de se fazer análise para cachorro. Então as melhores análises foram acontecer muito mais recentemente, que aí agora os pesquisadores estão conseguindo realmente analisar o comportamento do lobo e aí sim está tendo uma informação melhor para entender os cachorros, né? Um dos erros que se dá por conta disso é a tal da dominância, né? Do cachorro ser mais dominante e agredir os outros, é uma das coisas que foi trazida enganado. Por quê? Porque esse comportamento só acontecia nos lobos em cativeiro. Quando começaram a analisar os lobos em liberdade, viram que o grupamento de alcateia trabalhava muito mais como uma família do que como um querendo mandar em todo mundo, querendo agredir e tal, né? E hoje a ideia que se tem, que se trabalha em cima disso, de cachorro, é exatamente você ter uma relação com o seu cachorro e do cachorro com um todo como uma família. Né? O dono tem mais ou menos que ter a postura em relação ao cachorro de um pai, de uma mãe. Você não precisa ser um ditador para o teu cachorro, né? Você não precisa ficar agredindo o seu cachorro, né? Você não precisa trabalhar com punição com o cachorro. Você tem que trabalhar como se trabalha hoje com o filho, né? Você tem que entender, tem que ser uma pessoa a quem ele tem que respeitar, mas não naquela dominância, eu sou o líder, eu que mando e tal, né? Então isso é uma das coisas que veio por um erro, né? de análise da situação, mas que agora está sendo modificada e hoje se trabalha muito mais numa questão de uma família, né? Você trabalhar com o seu cachorro, mantendo o respeito dele a você, né? Mas sem precisar ter uma postura agressiva em relação ao cachorro, né? Então, a princípio é isso, os cachorros descendem, pelo menos o que mais se tem de estudo aí, dos lobos cinzentos, né? Eles não são lobos, mas tem um monte de instintos que a gente tem que prestar atenção. E cada raça, cada cachorro, cada indivíduo herdou coisas diferentes, né? Você vê que tem cachorro que tem um instinto de agressão, o outro já não tem, né? Um tem instinto de demarcação, o outro já não tem tanto. Então, como foram muitos cruzamentos, né, nesse tempo todo, a gente percebe diferenças grandes entre cada indivíduo, de um indivíduo para o outro, tá? Então, a gente, como adestrador, precisa saber disso tudo e estudar isso tudo para ir mudando os comportamentos, né? Às vezes, coisas simples
tem uma coisa que é muito importante, né? E você sabe disso, eu falei muito com você isso, é a questão da comunicação, né, com o cachorro. É você entender ele, fazer com que ele consiga se comunicar com você. A gente consegue, às vezes, resolver problemas chatos de comportamento de cachorro só deixando ele mais tranquilo, né, se comunicando mais, né? Então, essas informações todas que a gente tem lá do lobo são importantes para isso. Porque, apesar do cachorro não ser lobo, ele tem um monte de instinto e um monte de comportamento que ele traz de lá. Então, a gente precisa estudar isso tudo para entender melhor o comportamento do cão. E eu passei isso aqui, né? Eu não conseguia me comunicar com o meu cachorro. Estava dando uma série de problemas aqui, estava agressivo, brigado. E aí era tudo um problema de comunicação. E aí o Renato me ajudou aqui a perceber tantas coisas que eu nem notava. E tudo foi dando certo aqui. Né? Até mesmo a expressão que o cachorro faz, né? Que você falou da questão da evolução, mexe aqui com essa parte para pedir coisas. Muito, muito interessante. O seu cachorro tinha até problema de demarcação, até isso ele mudou, né? Ele mudou. Por incrível que pareça, quer dizer, uma coisa que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente conseguiu o cachorro ficar tão tranquilo e tão sem necessidade de se estressar, tão menos estressado, né? Eu me lembro uma coisa que você falava, ficava ele estressado, você estressada porque não sabia o que fazer, você ia passear estressada. Quer dizer, tudo fonte de um detalhezinho, né? De como se comunicar com o cachorro, que eu acho super importante. E essa semana eu consegui passar com os dois juntos, né? Também era um problema sério, tinha que ser um de cada vez. Eu falei, gente, eu vou tentar. Tá vendo? Eu falei que você está quase uma adestradora? Imagina, daí tem que dar mais uns 100 anos para conseguir chegar aí para você tem de conhecimento. Mas aí falando da questão do adestramento, qual é o melhor momento para começar o adestramento? Existe um melhor momento, em qualquer idade, ou depende do objetivo desse adestramento? Conta aí pra gente qual é o melhor momento. A gente sempre fala sobre isso, nós adestradores, quando a gente conversa sobre isso, e uma máxima que se tem é o seguinte: quem dera que todo mundo que fosse ter um cachorro chamasse um adestrador antes de pegar o cachorro, né? Seja adotando, seja comprando, seja como for. O ideal, se alguém quer ter um cachorro, é que se comunique, né? Que chame um adestrador, ou no mínimo se intere muito sobre isso antes de ter o cachorro. Por quê? Uma coisa muito, muito simples de entender. É muito mais fácil você fazer antes, ter um trabalho de prevenção do que remediar. Né? Então é a mesma coisa do cachorro. Se você, quando receber o cachorro em casa, você já souber como vai fazer o espaço para ele, como você vai controlar onde ele vai fazer xixi e cocô, como você vai alimentar, como você vai tratar. Então, tudo vai ficar mais fácil. Você evita cometer erros, né, para ter que consertar depois. Né? Então, a gente prefere prevenir do que remediar. Ok? Então, mas é possível consertar depois, né? Sempre. Sempre. Me perguntam isso. Mas meu cachorro já tem tantos anos. Ainda tem jeito? A princípio, sim. Qualquer cachorro aprende em qualquer momento. Tá? O que existe é uma janela de aprendizagem que é, assim, vamos dizer, excepcional. Se você conseguir fazer dentro daquela janela, ele vai aprender tudo com muito mais facilidade. Mas ele é muito novinho. Essa janela é de 3 semanas até 10 semanas. Né? Às vezes, começando em 2, 3 semanas. O que acontece? Nessa fase, o cachorro nem vacinado ainda está. Né? Então, você nem pode sair para apresentar muita coisa para ele. Aí fica aquela coisa, mas eu vou, não vou, ele pode se adoecer, pode pegar uma doença e tal, não sei o quê. Então, o que acontece?
Ah, se eu pego essa janela e faço todo o trabalho ali, tudo que eu ensinar nesse período vai ser aprendido com muito mais facilidade, com muito mais rapidez pelo cachorro. Bem, o que é importante? Então vamos lá agora, vou dar dicas aí para quem está pegando um cachorro, qual o melhor momento é a pergunta, né? Então, desde o primeiro momento, isso os bons criadores, os criadores responsáveis, começam a fazer esse trabalho do dia que o cachorro praticamente nasce. Tá? Então, a gente que é criador, você já se preocupa quando ele começa a andar, o lugar onde ele vai fazer o xixi, né? O trabalho de não morder as pessoas. Então, essas coisas todas, se você faz com ele desde o início, tudo fica mais fácil. Vamos lá, alguns exemplos. O xixi. Se você chegar em casa com o seu cachorro, novinho de 8 semanas, né? Que é mais ou menos o tempo ideal para você levar o cachorrinho para casa, e soltar ele dentro da sua casa, ele vai brincar com você, daqui a 15 minutos ele vai baixar, vai fazer xixi, de repente, em cima do seu tapete lindo, maravilhoso, no meio da sala que você pagou uma fortuna. É culpa dele? Claro que não. Você que não se preparou para ter o cachorro em casa, né? Então, o que é o ideal? Falando rapidamente aqui do xixi, é você ter um espaço limitado para esse cachorro, né? Aonde vai estar o lugar que você quer que ele aprenda a fazer o xixi, né? E aí, a primeira vez ele na sua casa já vai fazer no lugar certo, ok? E aí aquilo já vai começar a fixar na cabecinha dele que aquele é o lugar de fazer. Porque se ele fizer no tapete a primeira vez, provavelmente ele vai fazer a segunda, a terceira e a quarta, né? Porque xixi é classificado como autorrecompensante. Tá? Então, pessoal, por que às vezes é tão difícil consertar um erro no caso do xixi? Porque o xixi é autorrecompensante. O que é isso? Quando eu faço uma coisa certa, eu ganho uma recompensa. O xixi não precisa isso. Na hora que eu faço, eu já estou sendo recompensado com um alívio. Ok? Então o cachorro foi lá num cantinho ou foi no seu tapete, fez na cabecinha dele, olha que coisa gostosa fazer um xixi aqui nesse tapete. Já ficou. Aí depois, para você tirar isso, você vai ter que recondicionar ele fazer em outro lugar. Então, por isso é que é importante tentar acertar da primeira vez. Outro exemplo, estou tentando lembrar aqui coisas pelo qual é importante você, quando vai ter o cachorro, você já saber. Porque, como a gente sempre diz, não vem com bula, né? Não vem com manual, nem cachorro, nem filho, né? Então, mordida na mão, né? Eu uso uma máxima. Boca de cachorro é para comer. Boca de cachorro não é para morder, para brincar de morder. Porque é muito bonitinho ele com 2 mesinhos mordendo sua mão. Ele vai crescendo. Gente, eu já peguei casos terríveis. Estressante um cachorro querendo brincar de morder o tempo todo. Né? E tem cachorro que desenvolve isso mais do que outros. Como eu falei, cada um tem uma personalidade. E é muito chato isso, um cachorro que gosta de ficar botando a boca, mordendo e arranca pedaço de roupa e te machuca e não sei o quê. Então, é uma coisa também que tem um métodozinho que eu ensino, né? Tolerância zero de mordida. O cachorro mordeu a sua mão, você tira devagarzinho e faz carinho nele na cabecinha. Ele vai virar a cabeça de novo e vai tentar te morder, porque é normal um cachorrinho pequeno querer morder. É meio a fase oral dele, né? E cachorro não tem mão, então ele faz tudo com a boca, né? Mas você tem que ensinar ele que não é mordendo. Eu fazia isso com os filhotinhos pequenininhos lá em casa, com 2, 3 semanas, que já começava
a sair, querer brincar, eu já ensinava eles e a gente vai desenvolvendo. Então, isso é outra coisa que é importante, né? A sua presença, né? O cachorro tem que aprender que tem horas que você está, tem horas que você não está. A alimentação e por aí vai, quer dizer, tem um monte de coisa que é importante você fazer bem no começo. Agora, do lado de quem vai, do dono, né? A escolha do filhote, a escolha do cachorro, né? Tem gente que escolhe totalmente errado o tipo de cachorro para a vida dela, né? Você, uma pessoa mais idosa, por exemplo, não pode pegar um Jack Russell, né? Um Pinscher, porque são cachorros né, com uma energia altíssima. Então, não vai dar certo, ela não vai ter energia para acompanhar aquele cachorro, né? Por exemplo, quem tem uma família com criança, um pastor alemão geralmente é uma boa escolha, se tiver espaço, né? Então tem essa diferença, né? Da escolha para você saber qual que vai escolher. Então isso é importante também antes de você adquirir teu cachorrinho, ter um adestrador ou alguém, né? A gente está falando aqui em adestrador, mas o importante é ter alguém com a informação para poder ajudar a pessoa que vai adquirir o cachorrinho. Porque não pode só usar da emoção, né? Você chega num lugar, o cachorro é tão bonitinho, ainda filhote, e aí a gente acaba isso errado pelo amor que você acaba tendo assim que você vê aquele cachorrinho, você acaba sendo levado aqui aquele cachorrinho, né? Seja por adoção ou não, né? Mas precisa também, conforme você está falando aí, usar a razão, porque aquele cachorro vai crescer, né? Vai se desenvolver. Vai crescer, vai exigir trabalho, né? Vai exigir dedicação, né? E você precisa saber, inclusive, qual o tamanho desse cachorro. Isso é uma coisa que dá muito problema, porque pequenininho todos eles são sempre. Agora, onde é que vai parar o tamanho desse cachorro? Eu tenho espaço para isso? Eu tenho condições de um cachorro desse ou daquele tamanho, né? Então, isso tudo tem que ser analisado. Isso que você está falando do impulso de compra, né? Que é tão estudado aí pelos mestres da economia, né? Que botam lá no supermercado as coisas no lugar para você comprar por impulso. Os abandonos de cães estão muito ligados a isso. Sim. Né? A pessoa pega e não consegue dar conta. Às vezes pega porque tem uma criança que quer, né? Isso é um outro problema, porque cachorro não é brinquedo. Né? Para você trazer um cachorro para casa e dar para uma criança é uma grande responsabilidade, porque tem gente que não tem essa visão. Eu já tive clientes que a garota já 16 anos, 15, 16 anos, não conseguiu suportar as mordidinhas de um cachorro de 3 meses. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente. Ela não conseguia. Ficava com medo do cachorro, um cachorrinho desse tamanhinho. Né? Então isso tudo tem que ser discutido, tem que ser conversado. Cachorro morde, cachorro suja, cachorro tem que dar banho, cachorro tem que levar no veterinário. Quer dizer, tem um monte de coisas que você precisa saber antes, né, de levar o cachorrinho para casa. Né? E é para a vida inteira, né? Há pessoas que quando o cachorro está ficando mais velho, ele vai ter, né, problemas de cachorro mais velho e abandonam o pobre bichinho, né? É verdade. E existe muito essa discussão do cachorro de raça, né, e o cachorro de vira-lata. Né? Isso aí eu costumo dizer o seguinte: a gente tem que tomar cuidado para não ser preconceituoso ao inverso. Né? Quando você valoriza o cachorro vira-lata, você não precisa desvalorizar o cachorro de raça. Né? Porque tem muita gente que se diz defensora do não preconceito, mas acaba tendo preconceito com cachorro de raça, dizendo que cachorro bom é cachorro vira-lata. Isso não é verdade. Né? São poucos, todos eles. Eu tive diversos cachorros vira-latas, diversos de raça.
Porque se você pega um cachorrinho vira-lata e cria igual os seus, ele a princípio vai ter todos os problemas que os seus puderam ter. Mesma coisa. Né? Não é, se você der uma comidinha mais estragada, ele vai passar mal. Não é achar que só porque o cachorro é vira-lata e nunca vai passar mal, nunca vai ter doença. Não, não, é normal, igual a todos os outros. É uma visão errada. As pessoas confundem com cachorro de rua. Cachorro de rua, aí sim, a princípio, tem algumas vantagens, né? Nesse sentido, de ser mais resistente, de ser mais, se virar melhor, de comer qualquer coisa, né? É o cachorro que já viveu na rua 2 anos, 3 anos, né? São cachorros sensacionais. Eu atualmente adestro numa casa 5. Que tem uma, a Cel, que teve filhote em frente ao Cardoso Fontes, na Grajaú Jacarepaguá, e ela atravessava várias vezes no dia a Grajaú Jacarepaguá para um lado e para o outro. Imagina o grau de capacidade de entendimento de um cachorro desse. Sim. Né? É difícil eu atravessar a rua. Eu, se for atravessar, capaz de tomar traulitário. Agora, igual a ela, muitos outros morreram atravessando. Ela conseguiu sobreviver, ela tem algo a mais, tem, aí eu concordo. Agora, tem um monte de outros defeitos. Defende pra caramba, essa semana mordeu a orelha da outra, né? É um amorzinho de cachorro. Se deixar, ela sobe em cima das coisas e come que está lá em cima, sobrevivente. Sim. Né? Então, tudo tem seus prós e seus contras. Né? Cachorro de raça. E o cachorro de raça é aquela coisa, muita gente tem porque gosta daquele cachorro. Onde é que está o erro disso? Né? Eu, enquanto criador de York, tive vários clientes dizendo o seguinte: eu levei a vida inteira. Isso, gente já casado, com filho, virava e falava assim: eu vivi a vida inteira querendo ter um cachorro desse, agora eu estou realizando meu sonho. O que tem que errado nisso? Né? Então, sinceramente, a gente precisa... Eu costumo dizer o seguinte: se quiser comprar, compra. Se quiser adotar, adota. O que você não pode é abandonar. Isso. Né? Concordo com você, né? Dá pena, né? Hoje a gente acaba vendo na televisão e na internet, né? Desses abandonos todos aí, dessa judiação que fazem com os bichinhos, né? Tem que ter muita responsabilidade na hora de decidir ter um cachorro. E não só um cachorro, né? Qualquer animal, um gato também, né? A gente vai abrindo aí o leque das possibilidades. Existe mais de um tipo de adestramento? Existe. Se a gente for ver direitinho, existe um monte de tipo de adestramento. Porque esse que eu faço, né, a gente chama do adestramento PET, né, o adestramento comportamentalista, que trabalha com o comportamento das famílias e dos cães. Né? A gente mais fica adequando as situações. Né? Mas existem vários outros. Né? No caso por exemplo, existem os cães de trabalho, né? Por exemplo, o cão-guia. Cão-guia de cego. É um trabalho enorme, leva anos para você conseguir fazer um cão-guia. E aí vai a coisa do cão de raça. Para você pegar, escolher num grupo de cães vira-latas um que sirva para isso, ficaria inviável. Né? Já tem algumas raças e alguns criadores que já vão criando linhagens que têm essa tendência, que têm as características necessárias para um cão-guia. Para você ter uma noção, você pega uma ninhada, os cães, assim como nós, têm maneiras de ser diferentes. Né? Cada um com seu jeito de ser, com suas peculiaridades. Né? Vou dar um exemplo aqui. Você está com a ninhadazinha lá de 10 cãezinhos. Você quer saber como é que eles são em relação ao medo e tal.
Aí eles estão lá brincando, você joga uma tampa de treco lá para cima, um troço que faz barulho. Aquilo cai no chão, faz uma barulheira danada. Existem 3 comportamentos dos cãezinhos. Um vai sair correndo, vai entrar debaixo do negócio lá e vai ficar lá meia hora com medo. Outro vai partir para cima da tampa. Uau, 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 bravo! E tem um que vai se assustar, mas vai olhar, vai analisar a situação. Se você quer um cão guia, por exemplo, não pode nem ser aquele que correu para debaixo da cama e nem aquele que partiu para cima da tampa. Então, aí, assim, rapidamente, você tem que criar 3 para tirar um. Agora, você imagina a quantidade de outras características que um cão guia precisa para você fazer essa seleção, né? E são muitos cães que são... eles ficam, geralmente, 1 ano na casa de pessoas, né, que são escolhidas para isso, já fazendo treinamento, para no final desse ano serem escolhidos os que vão ser treinados e os que não vão ser treinados. Aí tem um período... Quer dizer, então, é muito diferente do adestramento PET. Existe adestramento para proteção, né? Que é feito com aquele pessoal de manga, de roupa, de coisa. Existe, inclusive, um esporte chamado IGP, que trabalha com esse tipo de coisa. Tem o adestramento para agility. Não sei se você já viu, conhece, sabe o que é agility? Não. É um circuito, tá? Que é feito com o adestrador e o cão, e é medido igual de cavalo, né? Não tem obstáculo para cavalo? O agility é mais ou menos aquilo para o cachorro. Então, são aqueles obstáculos, tem um traçado, tá? E os cães correm aquilo e tal, junto com o dono. O que fizerem menor tempo e tiver menos falhas, vamos dizer assim, é o que é campeão, né? E esporte tem um monte deles, né? Tem frisbee, tá? Tem a própria corrida, né? Tem corrida de cachorro e tudo isso. Então, são esportes para os quais eles são treinados e tem adestramento próprio para isso, tá? Então, tem um bocado de tipo de adestramento. É bom você falar sobre isso, né? Porque aí as pessoas passam a aprender também. Eu também passo a aprender um pouco sobre isso. Esse agility eu tive o prazer hoje, posso dizer até que a gente é amigo, o Paulo Prado, ele foi campeão mundial e eu conheci a cachorrinha que foi campeã mundial, a Blanca. Tem foto com ela. Eles foram campeões mundiais de agility há uns 8 anos atrás, se não me engano. É sensacional. E assim, seria interessante mais pessoas conhecerem isso, não é meu caso, mas muita gente gosta de se exercitar. Nada melhor do que ter um cão para fazer isso, né? Já escolher um cão apropriado para isso, ir num grupo, num treinador que tenha o circuito. Aqui no Rio tem, eu tenho conhecidos aqui no Rio que tem pista de agility profissional e você pode fazer tanto. São Paulo tem mais, tá? Aqui no Rio é muito pouco. São Paulo tem direto. Os caras se encontram 1, 2 vezes por semana para ficar treinando agility do cachorro por puro esporte. Eles não vão competir, não vão fazer nada, mas fazem aquilo só por esporte mesmo. A própria corrida, né? Se você tiver um adestramento, o cachorro vai correr com você, vai se divertir. Existe, como é que é chamado? Canicross, que é um tipo aquele do cross dos carros. Então, tem muita coisa. Já pensou você né, poder fazer o teu esporte, a tua atividade física com o cachorro? Maravilhoso. É maravilhoso. E aí diz pra gente, Renata, existe um comportamento certo e um comportamento errado ou não existe isso? Pois é. Eu gosto de trabalhar da seguinte maneira. Digo que não existe. Não existe comportamento certo e errado. Existe o comportamento que você considera certo, que você quer para o seu cachorro, né? E o comportamento que você não quer para o seu cachorro. Por exemplo, tem gente que
dorme com o cachorro na cama. Você conhece alguém, não? Conheço. Eu às vezes durmo sem. E tem gente... Vai aquela sonequinha da tarde, aí a cachorrinha deita ali e fica comigo. Ou então quando o Léo sai pra pedalar, aí o cachorro entra na cama. E tem gente que não gosta, né? Existe certo e errado? Não. Não. Né? Até no sofá da sala. Tem gente que não quer que o cachorro suba no sofá. Né? Então, a gente treina para não subir. Né? E quem gosta, a gente deixa subir. Agora, dentro desse treinamento, uma das coisas importantes que nesse comportamento certo ou errado, na hora que ele é definido, por exemplo, eu não quero isso, né? Tem que ser tolerância zero. Uhum. Tá? E o mais difícil, às vezes, para o dono do cachorro fazer, talvez seja isso, porque a gente, adestrador, está com o cachorro apenas algumas horas na semana. O resto do tempo todo, quem vai ter que fazer é o dono do cachorro. Né? Então, a questão da comunicação, né? Você tem que fazer com que ele entenda o que você quer. E se a pessoa não... Também era o que aconteceu comigo no início. Eu não sabia o que eu queria, nem eu sabia o que ele queria. E se a pessoa não se dispuser a isso, nada funciona. Né? E o que acontece? Entrando agora um pouquinho para a parte de adestramento mesmo, de técnica de adestramento. As técnicas hoje mais usadas com cães é o de reforço positivo. Né? O que é isso? É você... Hoje em dia até a psicologia humana, né, que é de onde se tirou isso tudo para o cachorro, é muito usado. Criança, hoje em dia, a gente trabalha muito mais com reforço positivo do que com punição. Né? Há uns anos atrás, às vezes nem há tanto tempo assim, a educação era toda baseada em punição. Né? Só se trabalhava educação punindo. Hoje isso já mudou muito. Tem um caso clássico, que é o da criança, não sei se você já fez alguma vez, não sei, eu acho que era boazinha quando era criança. Quando ia comprar numa loja de brinquedo, a criança se jogava no chão e começava a se espernear. Eu não joguei no chão, não, porque senão a não ia levantar, porque a mãe ia dar um sacode e ficava por aí mesmo. Você não se jogou, mas sabe como é que era o procedimento para consertar isso, não é? Sim. Um bom chinelo lá. Uma boa chinelada, mas todo mundo era unânime, todo mundo falava a mesma coisa. Se fosse o chinelo do pai, pior, porque o sapato era maior ainda. Uma boa chinelada na bunda nunca mais faz isso, não era assim? Era assim. Então, hoje em dia, já até algum tempo, já existem outras técnicas. Né? Hoje em dia, as mães mais bem preparadas, numa situação dessa, vira de costas para a criança e deixa ela lá. Né? O resultado provavelmente ainda vai ser melhor do que a chinelada. E aí você me pergunta, a chinelada não funciona? Funciona. Mas quando dá errado, dá muito errado. Entende? Então a punição, ela é perigosa por causa disso. Quando ela dá errado, ela piora a situação. Às vezes eu chego na casa de alguém que o cachorro já agride, o cachorro morde as pessoas. Aí eu vou ver, porque ele é agressivo, não, o cachorro é super medroso. Aí eu vou descobrir por quê. Já bateram no cachorro com chinelo, já bateram com o famoso tubo de jornal. Que pode ser extremamente agressivo para um animal. Né? Um animal... Faz barulho, né? Faz muito barulho, dependendo do animal, ele morre de medo daquilo. Né? Eu conheço gente que para o cachorro não subir na poltrona, bota a vassoura. Sabe por quê? Porque o cachorro morre de medo da vassoura. Como que ele morre de medo da vassoura?
alguém já meteu a vassoura nele. Ok? Então, isso vai criando traumas, vai afastando o animal dos donos de uma tal forma que torna quase impossível a convivência. Quebra totalmente aquela relação que o animal tem que ter com você. Quebra a confiança. Sabe? Então, punição, a pergunta é, mas a punição não funciona? Funciona. Só que é muito perigosa. E tem mais uma coisa que eu sempre falo. A punição, assim, falando de uma maneira... não ensina. Por quê? Porque punição cessa. Punição, a palavra punição, é para diminuir comportamento. Reforço é para aumentar comportamento. Tá? Quando eu cheguei para ensinar teu cachorrinho, que eu botei ele sentado e dei o petisco, eu reforcei o comportamento dele sentar. Sim. Já a punição... Muito bonitinho, dando a patinha, eu fui apaixonada. Já a punição é para cessar coisas. Punição não ensina. Punição cessa. Então, não pode ter punição? Pode. Dependendo de certas situações, a punição funciona. Mas só que ela não pode ser sozinha. Esse lance do xixi, do cocô que a gente estava falando agora há pouco, costuma ter muito problema por causa disso. O cachorrinho chegou, você não fez o que tinha que fazer, ele fez xixi no seu tapete. Pronto, levou um tapa na bunda. Ou então, o famoso esfrega a fuça no xixi que nunca mais ele faz. Todo mundo já ouviu falar nisso. Meu pai fazia muito isso, mas há muito tempo. Nos anos 80, mais ou menos, era assim que funcionava, né? Dá certo em alguns casos. Em outros, vai fazer com que o animal tenha medo de você. Que o animal, se não tiver medo de você, pelo menos vai chegar à seguinte conclusão. Eles não gostam que eu faça xixi. Então ele vai passar a fazer aquilo escondido. Entendeu? Ele pode passar a fazer atrás de alguma coisa. Tem coisas terríveis que acontecem por causa desses erros de punição. A punição, quando for feita e se for bem feita, ela só pode existir depois que o cachorro souber o que é certo. Se o cachorro tiver certeza de onde ele tem que fazer xixi e estiver fazendo errado, a punição aí até pode funcionar. Entende? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? A gente, quando trabalha as situações e faz as mudanças, né, de comportamento, a gente tenta recondicionar o comportamento que a gente não quer, porque o dono falou, olha, eu não quero isso. Uma das primeiras coisas que a gente pergunta numa casa é o que você quer que mude. Né? Por que você me chamou? Quais são os comportamentos que você precisa mudar? Né? E aí a gente vai mudando, recondicionando o cachorro. Né? Uma das coisas que eu trabalho de cara é o comando de aqui, né? São coisas que salvam o cachorro, por exemplo, no meio da rua. Você tem que gritar aqui, esteja você onde estiver na sua casa, o cachorro tem que vir correndo para você. Né? E o que eu te falei daquela quebra de confiança é uma coisa muito comum, um erro muito comum também das pessoas, é não prestar atenção nessa relação que a gente tem que ter com o animal. A pessoa quer prender o cachorro, chama, vem cá, oi, tudo bem? Tum, prende o cachorro. Na segunda, terceira vez, ele não vem mais. Sim. Ele perdeu a confiança em você. Né? Então, eu também costumo trabalhar isso, eu costumo dizer o seguinte, cachorro você só chama para coisa boa. Se é para coisa ruim, vai lá, pega ele e faz o que tem que fazer. Para não quebrar esse relacionamento. Então, essas coisas todas vão criando comportamentos, né,
que são considerados negativos, ou que são comportamentos não desejados. Tá? Então, eu acho que não existe certo e errado em comportamento de cachorro nenhum, né? O que existe são comportamentos aceitáveis e não aceitáveis. E sobre a questão da humanização dos cachorros, né, dos animais de modo geral, e aí focando também no cachorro principalmente, o que você acha disso? De comprar um carrinho de bebê e colocar o cachorro, colocar roupinha no cachorro, com saia, babado, enfim, para os cachorros, o que você acha disso aí? Eu como nisso e em outras coisas, eu acho que a gente tem que ter bom senso. Né? Como tudo na vida, né? Uhum. A gente não pode chegar ao exagero de ser contra alguém falar: vem cá, meu filhinho, vem com a mamãe, vem com o papai. Meu bebê. Meu bebê. É uma humanização, né? Mas o que é importante é você. Coisa linda. Oi, meu lindo. Esse beijo, é o Iago. Olha o beijo do Iago. Mas, é que ele é pesado, porque até vermelho ele puxava por cima da cabeça. Mas eu tô bem na coluna, gente. Não tem jeito não, hein? Então, o que acontece? O importante é você, quando olhar para ele e falar: vem com a mamãe, ou meu filhinho, você falar isso, mas saber que não é. Sim. Né? O importante é isso, que você tenha o carinho, mas não queira tratar ele como um humano. Né? Tem um tópico interessantíssimo para se discutir, né? Tem um monte de tópico interessante, que eu acho que a gente vai ter que ter mais umas 5 lives, que são as necessidades básicas do cão. Mistura-se nisso que eu vou falar agora. Então, você, quando olha teu cachorrinho, se você quer ficar com ele, por exemplo, vou dar um exemplo de coisas que a humanização pode ser prejudicial. Você querer ficar com ele no colo 100% do tempo. O cachorro não nasceu para ficar no colo 100% do tempo. Algumas raças foram até meio desenvolvidas por isso, mas não é uma coisa natural. Ele tem necessidade de correr, de brincar, de sair, né? Então, isso faz muito isso quando é filhotinho, né? E aí eu acho que até pela sensação que dá para ficar com ele vai ficando meio... Não é saudável para um cachorro, né? Não se exercitar, né? Então, essas diferenças, né, de humano e cachorro, você tem que ter ele na cabeça. Você pode até botar uma roupinha, né, mas você não pode achar que ele é uma pessoa. Uhum. Aquilo é uma brincadeira, é uma... Né? Eu vou botar um lacinho, né? Exatamente. Coloca até prato de comida à mesa para comer junto, né? Tá um negócio estranho, assim. Outra coisa que a humanização às vezes atrapalha, isso aí eu encontro demais. Renato, você vai puxando, tá muito pesado. É a verbalização, é a linguagem. Tem gente que conversa com o cachorro e acredita que o cachorro está entendendo o que ela está dizendo. E isso passa a ser E isso passa a ser prejudicial do momento que a pessoa acredita nisso. Aí eu chego para ele e digo isso, quer dizer, aí você acaba criando situações de conflito porque você acredita. Não está errado você falar com o cachorro uma hora ou outra. Só pode achar que ele está entendendo. Né? E aí isso esses exageros vão criando problema. Esse lance da presença que eu estou falando. O Yuri agora. Yuri. Ele é mais calminho, né? O outro é mais agitado, né? O outro é mais agitado. Ele é menorzinho, ele pula sozinho no colo. O outro tem que puxar, senão ele não consegue subir. Então, se você exagera nesse convívio com o cachorro, não deixa ele fazer nada sozinho, provavelmente ele vai desenvolver uma angústia de separação. Ele não vai
não vai se conformar com a sua ausência, né? Sei lá, comida. Isso eu escuto o tempo todo. Quantas vezes você dá comida para o cachorro? Ah, eu dou café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, já. Eu digo, mas não precisa, dá, sei lá, 2 vezes por dia. Não, mas eu como, por que o cachorro não vai comer? Porque o cachorro não é gente, né? Então, eu acho que tudo é bom senso. Você quer ver um negócio que tem gente que ai, que babaquice, não sei o quê, mas que pode não ser sapatinho. Uhum. Eu vou sair com o meu cachorro para passear e daqui a pouco eu vou deitar e ele vai subir na minha cama. Então, se eu botei um sapatinho para não sujar a patinha dele na rua, para não sujar a minha cama, sem problema, né? Desde que ele esteja treinadinho aquilo, não vá incomodar e tal. Então, eu acho que é tudo uma questão de bom senso. O problema, como eu falei, é você não exagerar para não criar problemas. Alimentação, às vezes perfume. Tem gente que enche o cachorro de perfume. Ah, eu boto em mim, vou botar nele também. Gente. Mas é igual, por exemplo, quando eu vai levar cachorro já, enche o poodle, aí às vezes o pessoal enche, até perguntam pra mim se é pra colocar perfume ou não. A maioria das vezes eu digo pra não colocar, não sei que seja uma coisa muito suave. Senão eu que fico com alergia, tô espirrando. Eu tenho rinite, né? Senão eu não lembro. Ana, o próprio banho, assim, cachorro não precisa tomar banho. Lobo não toma banho. Tem gente que se espanta quando eu falo isso. Tem cliente que dá um pulo. Eu também quando eu vi a primeira vez. Aí depois que você para pensar, você vai ver que é verdade. Quem precisa que o cachorro tome banho somos nós. Né? Porque eu vou botar ele em cima da cama, eu vou abraçar ele, se estiver fedendo, vai sujar né, o meu ambiente. Então, você dá um banho de 2 em 2 semanas, de 3 em 3 semanas, dependendo da raça. Tudo bem, mas tem gente que quer dar banho. Ah, eu tomo banho todo dia, por que eu não vou dar banho no cachorro todo dia? Então, esse tipo de humanização é que é complicado, né? Qual tipo de humanização você, assim, já te incomodou? Já me incomodou. Dessas que eu falei. Não, dessas que você falou, mais ou menos. Me incomoda essa questão de chupeta para cachorro. Coisas de botar o cachorro como um neném mesmo, assim, sabe? Colocar fraldinha. Ou então colocar muito, as cachorras principalmente, né? Colares. Eu acho que tem umas roupinhas muito esquisitas, meio ridículas, eu diria, assim, com todo respeito para quem gosta, mas para mim eu não colocaria, né? Nas cachorras em si. Carrinho de bebê. Eu acho estranho quando eu vejo no shopping o cachorro passeando dentro de um carrinho. Agora tem carrinho para cachorro. Carrinho para cachorro, aí é legal, né? Tem lugares que às vezes você quer fazer um passeio maior, né? Que aí você bota. Isso que eu estou falando é o bom senso. Você não vai botar dentro de um carrinho e achar que é um bebê. Se for para uma necessidade, você falou do que quer fazer um passeio longo, sei lá, e colocar o cachorro. Tem um objetivo. Mas para fazer com que ele substitua uma criança, tá dizendo? Isso é que é o problema. Você pode fazer qualquer coisa, só não pode acreditar. Isso aí, gostei da vontade de guardar para a vida. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui, você pode continuar falando se você quiser. Aí vai ser sempre um prazer para ver se alguém escreveu alguma coisa, tem alguma pergunta, que o nosso tempo já está acabando já. A Rita colocou vamos precisar de mais 3 lives. Passa rápido, né? Eu tava separando os negócios hoje aqui, eu falei, gente, não vai dar não. Eu falei, caramba, não vai dar tempo. É muita coisa, é muita informação. Aí, daqui a pouco você vai dar um endereço para que falem com você. A Rita botou assim, com certeza prestigiando. Deixa eu ver quem mais botou. Várias pessoas entraram aqui. Eu sempre me enrolo na hora de apertar isso. Às vezes fica, dependendo da posição do telefone, às vezes é fácil enrolar a tela, às vezes não é. E hoje, para mim, está parecendo tudo tão clarinho que eu não consigo enxergar direito. Mas, viu, não estou conseguindo ler as mensagens. Mas essas mensagens ficam aí para a gente responder depois, né? Não, elas somem. Então, por isso é que eu vou pedir para você dar aí o endereço do Instagram para as pessoas entrarem em contato com você depois, pelo direct, enfim. Aí você vai dar esse endereço, ou se quiser dar telefone, também fica à vontade.
Porque, infelizmente, o Instagram tem esse problema, que tudo se apaga. Aí a gente fica sem saber depois quem entrou, quem não. Aí, às vezes, para mim, aparece, eu leio, ou então, às vezes, fica muito clarinho o que está acontecendo hoje aqui. Li seu pensamento, alguém escreveu isso, mas está assim, eu não consigo fazer um link, né, com o que foi dito. Só assisti o Renato, Maluquinha, o quê? Maluquinha e Luma, coisa linda, gostosa. Beijo. E o Renato, manda um beijo para ela. O Marcos escreveu isso. São duas branquinhas lindas. Foi o único que eu consegui ler e tem mais um aqui, deixa eu ver aqui. Da Rita, pode namorar a Belinha. Deve estar falando. Seu cachorro. Ah, tá! Agora que eu entendi aqui a mensagem aqui. Tá chavecando, como dizem os paulistas. Chavecando com o teu cachorro aí via live. Via live, olha só. Mas, Renato, estamos acabando, então. Um prazer conversar com você. Um prazer falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto. E eu só tenho a agradecer por tudo que você fez, né? E faz até hoje pelo Iago e também fez pelo Yuri por mim. Aí, eu aprendi muito e aprendo muito com você. Parabéns aí pelas suas profissões, né? Porque você também é um excelente professor de matemática e um excelente adestrador também. Eu tenho o privilégio de ter trabalhado com você aí na escola do Colégio Estadual Rui Barbosa. Beijo para os colegas do Rui Barbosa, saudade aí de todo mundo. E aí você deixa o seu recado agora, pode falar o que você quiser para concluir. E deixa os seus contatos para quem quiserem falar com você depois da live. Tá legal. Mais uma vez eu agradeço aí, Aninha, por você ter me chamado. A primeira a gente nunca esquece, né? A minha primeira live é sobre adestramento. E por incrível que pareça, né? A gente é professor, sabe disso. A gente entra em 300 aulas, salas de aula e dá aula, né? O dia que você vai entrar para dar uma aula você está fazendo um curso, vai ter que dar uma aula para os seus colegas, você treme. Um negócio impressionante, né? Eu já vi professor travando e não conseguir falar. Gente que dá aula em 1000 salas. Então é sempre emocionante. Foi ótimo, adorei. E, como eu falei, é muita informação. Né? É um campo muito fértil, muito interessante, com muita tecnologia, com muita coisa para se aprender. E eu fico feliz de ver que o adestramento fez essa mudança, né? De sair da punição para um campo muito mais de reforço. Claro que a gente não consegue ser só reforço o tempo todo, né? Existem casos que você precisa de umas outras atitudes, mas dá para trabalhar 90% com adestramento positivo, né? E essa mudança foi muito interessante e eu sou uma pessoa muito feliz de estar trabalhando com isso e poder adaptar todos esses nenéns aí a seus pais, aí, humanizando bastante a minha fala. Eu recomendo, eu sou aqui testemunha de que deu certo aqui com a gente. Eles estão outros aqui. Vou chamar o Renato para dar um jeito nas cachorras que minha mãe tem lá, que são parentes meus aqui. De vez em quando, elas dão uns ataques lá. Tem gente. São muito bem treinadas. Tem gente que está aí, você quer um reforço positivo, Mário? Outro pediu um reforço positivo, mandar um abraço para ele. Tá bom, Mário? Um abraço para você, para a Luciana, para a Cássia, todo mundo que está aí. Casos aqui de gente que está aqui, que quando eu comecei a adestrar, a casa da pessoa tinha uma poltrona, um sofá de madeira sem poltrona, porque os cachorros comiam tudo. Nossa, não. Os daqui até que não fizeram isso, não. Aí você tem que ir fazendo, trabalhando. Hoje são adoráveis, dormem não sei quantas mil almofadas e não fazem nada, né? Então, essa adaptação é muito gostoso, você saber que você contribuiu para a felicidade tanto dos donos quanto dos filhotes, dos cachorros, né? Tornando eles muito mais felizes, vamos dizer assim. Deixa agora seu endereço aí, qual é o Instagram, qual é, @... O do
Do Instagram é Renato Castilhos, adestramento. Tá? @Renato Castilhos, adestramento. E o telefone é 99622 4611. Então, 21, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 21. Né? Repete de novo o telefone aí também. 99622 4611. Tá É aí, você, né? é você sim, Carla. Ela acha que sou eu. Ela hoje, a casa dela hoje está linda, cheia de almofadas, com a maluquinha, a Luma, dormindo, que é beleza, sem destruir mais nada. Então tá bom, um beijo Tá aí bom. na beleza. Um beijo Beijão na a todo família. mundo, obrigado por terem vindo aí para a gente bater o papo, tá bom? Tá bom, beijo a todos e até semana que vem com a penúltima live da Ana Cristina Rodrigues Convida, que está aí nos momentos finais. Tá bom? Beijo, ótimo. Renato. Fica com Deus. Beijo. Depois a gente fofoca mais. Tá Tchau. legal. Beijo na Tereza. Tchau. Tchau.